falaremos sobre a obtenção dos coeficientes da solução em série que nós determinamos na aula anterior. Os assuntos dessa aula são os seguintes. Nós vamos rever o problema de valor inicial com fronteiras isolantes. Nós vamos estabelecer relações de ortogonalidades entre as funções trigonométricas de tal maneira a determinar os coeficientes. Para nós revermos o método que nós introduzimos na aula passada, nós vamos supor agora, nesse momento, que as condições de fronteira sejam do tipo 2, onde ambas extremidades da barra são mantidas isoladas. Então, só para lembrar, nós temos uma barra condutora de calor. Nós estamos considerando eixos cartesianos de tal maneira que o eixo ao longo da propagação da barra é o eixo x. As condições de fronteira estão ligadas às duas extremidades indexadas por 0 e por L. E essas duas extremidades agora, assim como as extremidades laterais, são mantidas isoladas termicamente. Então, usando a notação já empregada, o problema de valor inicial e fronteira consiste em determinar uma função, a função U, que corresponde à temperatura na seção da barra Sx no instante t, e essa função é determinada numa região retangular. A região retangular, só para lembrar, as variáveis independentes é o tempo e o espaço. Os valores do espaço se encontram no intervalo entre 0 e L. A variável tempo varia sobre todos os valores maiores que 0. Nós chamamos a região interna dessa faixa semi-infinita de R, e se nós incluirmos a fronteira x igual a L, a fronteira x igual a 0 e a fronteira t igual a 0, nós definimos o que chamamos de região R barra. Então, seria o interior da faixa infinita mais as bordas, 3 bordas. Então, o problema de valor inicial e fronteira consiste em determinar essa função na região incluindo as fronteiras, tal que, na região interior, ela satisfaz a equação do calor. A equação do calor, nós vimos, é uma equação que é de primeira ordem no tempo, subíndice t significa derivada de u com respeito à variável t, e de segunda ordem na variável espacial. Então, essa função que nós pretendemos determinar no interior dessa faixa semi-infinita, ela satisfaz a equação do calor. Nas duas fronteiras, x igual a 0, x igual a L para todos os instantes de tempo, as fronteiras são mantidas isoladas. Isso significa que não há fluxo através delas, e o fluxo se vocês lembrarem, é proporcional ao gradiente da temperatura. Então, a condição de fronteira significa nas duas seções 0 e L, o fluxo é mantido constante, igual a 0. E, finalmente, a terceira equação é a única equação que não é homogênea. A equação 1 e 2 é homogênea. A equação 3 depende de um dado da função, e esse dado consiste em determinar, um dado do problema, é o perfil de temperatura no instante t igual a 0. Então, se nós dermos o perfil, fixarmos a condição de fronteira, darmos a solução, nós pretendemos, através dessas 3 condições, determinar a função temperatura.
Então, convidamos o aluno a aplicar o método de Fourier introduzido na aula anterior ao problema de fronteira com temperatura zero, reproduzir agora no presente problema com fronteira isolada. Então, o primeiro passo do método de Fourier consiste em separar as variáveis. Para isso, nós procuramos soluções que são da forma produto de uma função que só depende de t por uma função que só depende de x. T e x são duas variáveis independentes. Ao substituir na equação, nós estabelecemos uma relação entre a parte que só depende do tempo com a parte da solução que só depende das variáveis espaciais. Como cada uma dessas termos da igualdade depende de variáveis independentes, então a única maneira de estabelecer uma igualdade é através de uma constante. A constante é qualquer número real, mas nós vimos na aula passada que a única constante interessante é aquela que assume valores negativos. Então, já estamos escolhendo a constante de separação de variáveis como sendo menos lambda ao quadrado. Então, a diferença entre os dois problemas um com a fronteira do tipo 1, cuja o valor da temperatura é mantido constante em cada uma das extremidades. E do tipo 2, que as fronteiras são mantidas isoladas, reside, então, nas equações que envolvem a variável independente x. Então, as equações que envolvem a variável x consistem em duas equações. Uma delas, determinada por essa parte da equação, que consiste numa equação de segunda ordem linear, homogênea. E quando nós impomos as condições de fronteira nas extremidades da barra, como elas estão isoladas, a gente tem que assumir que a derivada dessa função na extremidade 0 e na extremidade L é mantida igual a zero. Então, nós temos essas par de equações cuja diferença com a anterior significa, em vez de nós termos a função no ponto 0 e a função no ponto L igual a zero, aqui nós temos a sua derivada igual a zero em zero e no ponto L. Convém enfatizar que esse problema de equações de segunda ordem com condições desse tipo difere muito do problema de valor inicial em equações ordinárias que vocês já viram no começo desse curso. Aqui nós temos uma equação de segunda ordem, a solução geral vai depender de duas constantes, mas as condições que nós vamos impor para determinar as constantes estão em pontos distintos. Ao passo que, em geral, quando nós resolvemos um problema de mecânica, por exemplo, um oscilador harmônico, nós determinamos duas condições no mesmo ponto. Esse fato de nós determinarmos em dois pontos faz com que as soluções desse problema sejam muito diferentes do que o problema em mecânica. Então, nós chamamos esse problema de autovalores e autofunções. Observe que a solução geral dessa equação, ela A cosseno de lambda x mais B seno de lambda x. Então, essa é a solução geral dessa equação. Ela depende, então, da constante A e B, mas no nosso problema, que é o problema de fronteira, nós ainda temos uma constante arbitrária que é o lambda. Então, nós temos uma equação de segunda ordem e à nossa disposição nós temos três parâmetros diferentes. Então, ocorre que ao impor as condições de fronteira, esse problema resulta numa coleção de autovalores
que são os valores lambdas, e autofunções correspondentes, que são para cada lambda uma função que é obtida da solução geral, quando impostas as duas condições, que seleciona apenas a função, no caso, cosseno. Então, essa coleção é indexada agora a partir de zero. Note que quando eu tomar n igual a zero, lambda o alto valor com índice zero é zero, e a autofunção associada ao índice zero é uma constante igual a 1. Então, a parte temporal da função ela é idêntica ao que nós obtivemos anteriormente. Nós temos uma solução de primeira ordem, a equação é uma equação de primeira ordem, portanto, a solução correspondente corresponde a uma forma exponencial, a parte temporal, e aqui no caso a mesma parte temporal do problema com as fronteiras a temperatura zero, é a mesma que nós encontramos quando a temperatura é isolada. A única diferença é que no lugar de nós escolhermos a função seno, nós estamos escolhendo agora a função cosseno, e o índice n começa de zero. Então, nós temos uma coleção de funções que é da forma produto, que satisfazem as duas equações 1 e 2 homogêneas do problema de valor inicial e fronteira. Então, a solução formal para esse problema das equações homogêneas seria uma combinação linear de todas as possíveis soluções, e agora, então, nós temos, além da soma variando de 1 até n, nós temos um termo constante, e esse termo constante nós estamos colocando dividido por 2 por comodidade. Nós vamos ver, existe uma razão para escolher dividido por 2, é melhor já colocá-lo nesse momento. E a soma, variando de n até infinito, note que aqui nós estamos agora chamando os coeficientes a n quando a série envolve funções trigonométricas do tipo cosseno. Então, mais uma vez, ainda resta uma equação para determinar e os coeficientes, e esses coeficientes, então, são determinados a partir do dado inicial. Então, dado uma função definida no intervalo de 0 até L, em t igual a 0, esse termo é identicamente 1 para todos os n's. A série, então, se torna uma série trigonométrica na variável x, e a questão que se coloca, então, como determinar esses coeficientes, dado que a função f é um problema preparado no laboratório, é um dado físico que nós preparamos no laboratório no instante t igual a 0. Então, o método de Fourier nos leva a representar uma função qualquer, dada pela condição inicial, numa série de cossenos, se a condição de fronteira for isolada, e se a temperatura nas duas fronteiras for mantida igual a 0, a gente representa a série, a mesma função f, definida no mesmo intervalo de 0 até L, numa série em senos. Então, como é possível representar uma função qualquer numa série trigonométrica? E como nós podemos determinar os coeficientes a n, no caso da série em cossenos, e os coeficientes bn, no caso da série em senos? Isso seria, então, o nosso objetivo dessa aula. Primeiramente, vamos escrever uma fórmula para esses coeficientes de maneira ingênua, sem nos preocupar com questões de convergência da série. Então, para determinar esses coeficientes, nós faremos uso das seguintes relações trigonométricas. Se nós multiplicarmos a função cosseno do índice lambda n,
que seria nπ sobre Lx, pela função cosseno, com um novo índice, lambda, mas agora mπ sobre Lx. Então, nós podemos escrever esse produto de cossenos em termos do cosseno da diferença do argumento e do cosseno da soma do argumento. Da mesma forma, nós podemos escrever o produto de dois senos, um dos argumentos dependentes de n, o outro argumento dependente de m, como o cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Então, essas relações trigonométricas são bem conhecidas. E se nós integrarmos os dois lados dessas duas equações no intervalo de 0 a L, nós obtemos as seguintes relações que a gente denomina de relações de ortogonalidade. Eu vou explicar o que significa. Então, se nós integrarmos esse produto, isso significa que nós vamos integrar essas funções cossenos, e toda vez que n for diferente de m, esse argumento diferença é diferente de zero e esse argumento soma também é diferente de zero. E quando o argumento for diferente de zero, essa integral se anula porque o cosseno muda de sinal. Então, vocês podem verificar essa integral como um exercício. O caso n igual a m difere porque quando nós tomarmos n igual a m, o cosseno de zero é igual a 1. E a integral, então, vai dar 2L quando eu divido por... a integral vai dar L. Tem um meio aqui, esse meio cancela. Quando eu divido por L, então vai dar 1. Então, isso acontece para a integral nos cossenos e de modo análogo também para senos. Então, de posse dessas relações, que eu vou chamar ortogonalidade, bom, antes de aplicar, deixa eu falar alguma coisa a respeito por que essas relações são ortogonalidades. A gente denomina ortogonalidade por analogia. Quando nós temos um sistema cartesiano, por exemplo, o eixo 1, 2 e 3, nós costumamos ter versores nas direções 1, na direção 2 e na direção 3. Então, cada um desses versores aponta numa direção ortogonal. Então, como eles apontam na direção ortogonal, se nós tomarmos o produto interno desses dois vetores, tem que ser igual a zero se os índices foram diferentes. E como eles são versores, se eu tomar o produto interno com índices iguais, eles estão normalizados. Então, por isso... o nome relações de ortogonalidade diz respeito a essa observação. Então, se nós assumirmos agora, deixa eu voltar só agora nas expressões, né? Então, temos uma série em cossenos para representar a função f de 0 até L, e temos uma série em senos para representar essa mesma função no intervalo 0L. Então, se nós usarmos essa identidade e multiplicar pelo cosseno de mπx sobre L para a série em cossenos e pelo seno de mπx sobre L quando a série em senos, e nós integrarmos no intervalo, então, se nós usarmos relações de ortogonalidade, a gente vê que o único termo da série, depois de multiplicar e integrar, que sobrevive, é aquele
termo onde m coincide com o particular termo da série. E, portanto, isso nos oferece uma relação de como obter o coeficiente em termos da função definida de 0 até L. E a gente faz isso para todos os m's de 0 até infinito, no caso do cosseno. Lembre que o coeficiente 0 aqui também está definido. E faz também para todos os coeficientes m's variando de 1 até infinito. Esses são os coeficientes da série ímpar, da série em senos. Então, aqui eu faço uma observação que nós usamos o coeficiente A0 dividido por 2 justamente para que os coeficientes tenham a mesma expressão. Então, aqui inclui o zero, esse coeficiente aqui inclui zero quando nós colocamos o A0 dividido por 2 na série. Então, aqui no caso, usando a analogia, o que nós estamos fazendo quando multiplicamos por cosseno e seno é o seguinte: quando nós representamos um vetor qualquer em eixos cartesianos 1, 2 e 3, os versores 2, os versores E1 e o versor E3, quando nós representamos um vetor x qualquer, nós temos que escrever numa combinação linear em termos de cada uma das direções. Quem são os coeficientes que multiplicam essa expansão, que representa o vetor? São as projeções do vetor em cada uma das direções. A projeção é ortogonal. Então, no caso que nós estamos fazendo, quando determinamos os coeficientes, é justamente projetar nas direções ortogonais, que são as direções senos e cossenos. Então, é justamente o que está escrito aqui. Então, uma coisa que precisa ser levada em consideração é o seguinte: as funções, nós estamos querendo representar uma função no intervalo 0 e L, mas nós estamos representando por uma série em senos e cossenos. E essas séries de senos e cossenos, elas são periódicas com um período bem definido. Então, deixe inicialmente definir o que vem a ser o período. Então, dada uma função qualquer definida na reta real, assumindo valores reais, nós dizemos que essa função tem um período t, se satisfaz a seguinte relação. Para todo x, a função adicionando t é igual à função naquele ponto x para todo x. Isso significa que se uma função satisfaz essa propriedade, ela é periódica de período t, e uma função de período t satisfaz essa propriedade. Os termos da série que nós estamos expandindo são da forma cosseno de um número inteiro π sobre Lx e seno de um número inteiro mπ sobre Lx. Essas funções, elas são periódicas e o período dela é 2L. Observe que a função que nós queremos representar numa série trigonométrica de senos e cossenos envolve metade do período dos termos que compõem a expansão que nós estamos representando a série. Então, como a função f só está definida nesse intervalo, nós temos que estender a função no complemento do intervalo de menos L e L, onde essas funções cossenos e senos que nós estamos representando estão definidas, que é um período fundamental dessa função. Então, no caso da série em cossenos, nós vamos estender a função de forma par. E no caso das séries em senos, que são funções ímpares, nós fazemos uma extensão ímpar no intervalo. Então, deixa agora examinar o que seria representar uma função num dado intervalo 0 e L.
Eu vou considerar como ilustração uma função, nós vamos ver o gráfico com mais cuidado. Eu vou considerar uma função definida de 0 até L. Eu vou considerar o intervalo L sobre 2. Essa função ela atinge o máximo no valor meio. Então, no intervalo de 0 a L sobre 2, essa função ela é linear. Em 0 é 0. Em L sobre 2, ela atinge o valor meio. Vamos pôr assim. Então, esse ramo da função é esse pedaço. E o outro pedaço é uma função que em L sobre 2, esse termo dá meio, 1 menos meio dá meio. Então, ela começa desse ponto. E é linear com inclinação negativa. E quando x é igual a L, isso dá 0. Então, a função que nós estamos querendo representar numa série, ou de senos e cossenos, é essa função. Então, ela é um triângulo isósceles no intervalo de 0 a L. Então, vamos assumir que a temperatura inicial da barra é dada por esse perfil. Isso significa que a temperatura no laboratório é a partir do qual nós vamos examinar o que acontece com a condução do calor ao longo do tempo na barra. Então, naquele instante t igual a 0, a gente prepara a temperatura de tal maneira que ela cresce linearmente até L sobre 2, depois decresce linearmente até L. Esse é o dado da temperatura inicial. Então, nós vamos considerar o caso das fronteiras isoladas. Então, se é o caso das fronteiras isoladas, isso significa que nós temos que calcular os coeficientes da série em cossenos. Então, para n diferente de 0, a integral dos coeficientes, eu tenho que fazer de 0 até L, mas até metade do intervalo eu tenho uma dada função e o resto da metade do intervalo tem outra função. Então, é conveniente a gente dividir a fórmula do coeficiente a n em duas partes, uma envolvendo de 0 até L sobre 2, a primeira parte da função, e a outra é integral de L sobre 2 até L, a segunda parte da função. O cálculo dessa integral pode ser realizado por integração por partes, e eu vou usar aqui, é conveniente, fazer uma mudança de variável. O npx sobre L eu vou chamar de variável y. Então, se nós, a primeira integral em termos da variável y, eu tenho que integrar uma função y vezes o cosseno. Integração por partes, eu vou derivar essa função, integrar essa daqui. Tem um fator, tem um termo de fronteira que é y vezes a integral do y. Os coeficientes aparecem devido à mudança de variável, já existiam. E a outra parte da integral seria a derivada de y vezes o seno. Realizando essa integral, nós vamos ter três termos. O termo de fronteira, que é esse termo, a integral dá um cosseno nas duas extremidades. Analogamente, nós podemos realizar a integral no complemento, né, de 2L sobre 2 até L. Nós vamos usar a mesma técnica. Primeiro, escrevemos a variável y, que corresponde a nπ sobre Lx. Nós vamos aplicar partes a esse produto. E se fizermos o mesmo cálculo, vai dar também três termos. E eu observo que esse termo dá com sinal trocado, e usou esse termo e esse aqui dá com o mesmo sinal.
e esses são diferentes. Então, quando nós juntarmos todas as contribuições e fazermos alguma manipulação algébrica, nós vamos encontrar, então, um coeficiente dessa série dada por essa expressão. Para n igual a zero, nós temos que reproduzir a integral de novo e fazer o cálculo. O a zero, então, aqui no caso, vai dar meio. De onde se conclui o seguinte, nessa série, o a zero sobre 2, então, é meio dividido por 2, vai dar 1/4. Os coeficientes a n da série que envolve o termo que é da forma t vezes x. Uma parte que só depende do tempo, outra parte que só depende de x. Então, todos esses termos aqui são os coeficientes que nós acabamos de calcular. Então, se nós colocarmos nessa expressão, essa seria, então, o que a gente chama a série formal correspondente ao problema de valor inicial e fronteira com um perfil dado por aquele triângulo. Então, vamos ver o que acontece com a imagem agora do cálculo dessa série usando um programa para calcular a série. Então, o dado inicial no instante t igual a zero é aquele triângulo, e aqui a gente vê bem por detrás um arredondamento, porque no computador nós não fazemos a série até infinito, mas até um dado valor. Mas você vê que ela praticamente reproduz o dado inicial. Depois, se nós olharmos o que acontece com essa solução para t diferente de zero, né? Então, t igual a zero, esse fator cancela, isso corresponde à representação da função do dado inicial. Para um t diferente, aí começa a entrar também a contribuição do termo temporal. Então, o efeito de t igual a 1 significa que o que está acontecendo com o calor é que nos lugares onde a temperatura da barra é maior, ela vai tentar mover para as regiões mais frias, e a consequência é que vai dar um arredondamento onde tem um pico. E, ao mesmo tempo, no lugar que está mais frio, mais quente, ou melhor, aqui, está movendo para cá, e aqui está mais quente, né? Então também está movendo para cá, ele vai fazer um arredondamento aqui do outro lado de forma similar. E isso vai acontecendo para tempos futuros, t igual a 2, t igual a 5, t igual a 10, praticamente, depois para tempos maiores que 10, não há diferença. E a condução do calor se espalha por todos os termos da barra. Então aqui nós estamos vendo a evolução, aqui eu noto tem um pequeno arredondamento da condição inicial que está associado a nós não considerarmos uma série infinita no computador, mas uma série finita. E nós vemos que a solução ela consegue reproduzir exatamente o dado inicial, e ao longo do tempo ela vai se difundindo até encontrar o equilíbrio, que seria a barra à mesma temperatura. Então, ok, pessoal, termino essa aula nesse ponto.